Fala, turma! Então, o papo hoje no asterisco número 18 é com Lua Couto. E eu tenho que dizer que eu ainda estou aqui meio impactado pela nossa conversa. Foi um papo muito interessante. A Lua é especialista em narrativas regenerativas. Estuda essa história há muito tempo. Ela é fundadora de um coletivo brasileiro sobre educação para a regeneração, chamado Futuros Possíveis, e também de um laboratório de educação chamado Diálogos para a Transição. Já fez palestras no TEDx e em outros fóruns nacionais, internacionais. E a nossa conversa foi muito num lugar que tem a ver até com o nosso último papo também um pouco, né? O papo com Pedro Bueno. Ela fala muito sobre consciência, ampliação de consciência, do lugar de que a gente precisa sentir o que está por vir e não só pensar a respeito. Então, como é que a gente ativa a nossa capacidade de ampliar a conexão com os desafios e não deixá-los apenas no racional, na cabeça. Falamos de lugar de potência, de singularidades, como ela chama, o lugar a partir do qual você realmente faz a diferença no mundo. Enfim, falamos sobre um monte de coisas bacanas, misturando uma dimensão espiritual com uma dimensão racional, falando de negócios e, ao mesmo tempo, de comunidades. Então, assim, foi uma exploração muito interessante, uma conversa muito aberta, franca, sincera. Então, gostei muito, acho que vocês vão curtir. Confiram aí. Prazer te receber aqui no Asterisco. Bem-vinda. Prazer, eu é que estou feliz demais de estar aqui conversando contigo. Que bom. Então, a gente está aí nessa encrenca planetária, essa encrenca evolutiva, como eu gosto de dizer, um desafio evolutivo. E a gente tem falado tanto que precisamos fazer alguma coisa, né? E eu costumo dizer que, essencialmente, esse é um desafio criativo, né? Que a gente precisa ter novas ideias sobre a maneira como nós nos relacionamos com os recursos, a maneira como nós estruturamos o nosso modo de vida e tal, porque, né, a coisa está complicando para a gente mesmo, né? Acima de tudo. Eu costumo também brincar, que eu sei que é uma coisa que você também fala, que essa ideia presunçosa de que a gente precisa salvar o planeta é de um equívoco gigantesco. O planeta não está nem aí para ser salvo, muito menos pela gente, que promoveu tanta encrenca, tanta dificuldade, tanto desgaste para esse ecossistema planetário tão maravilhoso, tão mágico, né? Então, no fundo, a ameaça é para a gente, né? E aí tem toda essa conversa, né, que é uma conversa super valorosa, né, sobre regenerar. E esse contraponto, né, que as pessoas vêm falando, e eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, sobre a diferença entre sustentabilidade e regeneração. Acho que você podia começar explicando um pouquinho dessa diferença e um pouquinho sobre a sua visão desse desafio criativo que a gente tem pela frente aí. Como é que a gente sai do outro lado, né? Como é que a gente garante um pouco mais de tempo nesse paraíso, nesse playground cósmico que é a Terra, né? Para essa espécie tão especial que somos nós, né? Porque eu também sou adoro o Sapiens. Acho que o Sapiens, por mais problemático que ele seja, imaturo, ele é um bicho muito especial, né? A natureza tem uma ambição muito, um sarrafo muito alto para a gente. A gente só não entendeu ainda que missão é essa, mas eu não tenho dúvida. Fala um pouquinho para a gente. Então, sobre sustentabilidade e regeneração, eu entendo a sustentabilidade como uma ponte que a gente precisa usar ela durante a transição, né? Eu gosto muito da perspectiva de alguns autores como Charles Eisenstein, que vão falar que a gente está saindo de um velho mundo, caminhando para um novo mundo que a gente só tem alguns sinais, né, dele já presente no hoje, e a gente está vivendo uma grande transição. Alguns autores dizem que nós mesmos, nossa geração que está aqui hoje viva, nós somos seres intergeracionais, somos, na verdade, seres intergeracionais no sentido de entre a velha história e a nova história, talvez a gente nem vá ver a nova história de fato existir em sua completude, né? E nesse período de transição, a sustentabilidade ela é essa ponte, porque ela vai nos ajudar a trazer as discussões do planeta para dentro, né, e da dignidade humana para dentro de como a gente sente, vê, faz o mundo. E aí, falando especificamente de negócios, isso é muito importante, porque a economia
ela está no centro das discussões, né? O dinheiro é que está no centro das nossas relações humanas, então a sustentabilidade ela vai fazer esse primeiro movimento da gente deixar para trás essa ideia de compensar créditos somente, né? De ficar ali no 0 a 0, mas a gente precisa ter um farol que olha muito mais longe, né? Do que simplesmente sustentar esse modo de vida que é insustentável. E a regeneração, ela é esse farol, né, que vai mostrar para a gente uma outra forma de ver, sentir, pensar, estar, habitar esse mundo, se relacionar com esse planeta. Só que para chegar num lugar regenerativo, a gente precisa passar por uma transformação cultural, né? E aí falando especialmente de nós ocidentalizados, influenciados por essa perspectiva colonialista de mundo. Então, a regeneração, ela faz um convite dentro do meu trabalho a uma pluriversalidade, onde a gente vai olhar como é que a gente faz para caber em vários mundos nesse mundo, várias culturas, várias formas de ver, pensar e fazer, que estejam legitimadas, vivendo cada uma as suas maneiras. E aí é muito comum no trabalho, né, as pessoas perguntarem, então o mundo vai ser muito diferente do que é hoje? Talvez tenha um pedaço de mundo que se pareça muito com esse que a gente está vivendo, mas a perspectiva é que a gente abre espaço para múltiplas manifestações, né, a partir de locais, de territórios diferentes, de culturas diferentes, de formas de habitar esse planeta diferente. Então, a regeneração é esse farol que vai jogar esse sarrafo bem lá em cima, onde ele sempre deveria estar, né? E a ideia na regeneração é que a gente coloque a vida, né, os sistemas vivos no centro das discussões e não mais a economia. E aí por isso que a sustentabilidade ela é essa ponte, porque nesse momento é muito difícil da gente envisionar isso ainda, né? Então a gente olha as nossas relações de trabalho, até as nossas relações amorosas, financeiras, estão pautadas por essa ideia do consumo. Então esse processo de transição é necessário para que a gente consiga, de fato, ampliar a nossa consciência do que é habitar esse planeta maravilhoso, como você mencionou. Muito bom. E na verdade, eu sempre tendo a achar que não precisa existir incompatibilidade entre a própria lógica do consumo e essa visão de um ambiente mais saudável, né? Assim, porque é só o redesenho, né? Porque, no fundo, quando a gente olha para a própria natureza, né? Eu tenho essa fonte de inspiração desde o início, né? Que é a biomimética. A lógica da troca, né? Porque você pode imaginar, né? Que é uma questão de interpretação, uma questão de leitura, né? Que a própria relação do consumo que a gente hoje estabeleceu, basicamente é uma relação de trocas, né? Porque a gente criou instâncias, né? O próprio dinheiro, a ideia de poder ter dinheiro para comprar uma coisa ou comprar outra. Quando você olha para um ecossistema qualquer, você está tendo trocas ali o tempo todo, de energia, de matéria, de informação, de serviços, né? Então, do mesmo jeito que a gente consome um serviço hoje, na natureza isso acontece. Então, o problema não é o consumo, o problema é a lógica que a gente desenvolveu, especialmente do hiperconsumo, do hiperconsumismo, né? Que foi um projeto político, econômico lá da década de 50 que estabelece, que cria obsolescência programada, e aí sim a coisa ficou doente, né? A coisa entortou de uma maneira... Então, eu não sei, eu gosto de fazer essas reflexões só até para poder aumentar a percepção de que é possível, sabe? Assim, a gente não está falando de um futuro onde a gente vai parar de consumir tudo, né? Eu gosto, inclusive, na Tati, a gente fala muito de migrarmos, né? De um depara, né? Do consumidor para o desfrutador, né? Eu detesto a palavra consumidor, porque aí sim você se refere a um indivíduo, a um ser humano como um consumidor, né? Classe A, B, 18, 24, aquela coisa, né? E isso quase que restringe a razão de existir daquele indivíduo, né? Ao ato de consumir. Aí é claro que tem um desvio, né? Tem uma anomalia. Mas a ideia de você poder desfrutar, né? De serviços, de bens, de produtos, ela está presente nos ecossistemas naturais. Então, é uma questão de calibragem, de equalização. Nosso tempo de vida não consegue compreender muitas vezes. Ficar por aqui 80, 90 anos é uma gota no oceano, né? Não é nada. Então, existe um processo de evolução e de amadurecimento da nossa própria espécie. A gente está aqui há 300 mil anos como espécie mais parecida com o que a gente é hoje,
A gente inventou a agricultura há 12 mil anos, 14 mil anos, então é muito pouquinho tempo, né? É interessante a gente entender que a gente está vivendo transformação o tempo todo, né? A evolução é uma dinâmica que ninguém segura, né? Eu me lembro estudando o Ken Wilber, né, que ele fala do conceito de impulso evolutivo, né? Você entender que existe uma grande onda, né, evolutiva que começou lá atrás no Big Bang, que não tem nada que esteja parado, está tudo em transformação. A nossa relação com o consumo também está em evolução, está tudo em evolução, né? E a chance da gente sair do outro lado transformados é absoluta. Eu acho que o risco que a humanidade corre hoje é de tomar essa onda do impulso evolutivo na cabeça e tomar um caldo, né? Como a gente está tomando. O que a gente tem que fazer é se dar conta de que a gente está evoluindo junto com o sistema vivo. E a gente se achou em algum momento desconectado, né? A ilusão da desconexão, a ilusão de que a gente não faz parte desse planeta, a ilusão de que a gente não está emaranhado com tudo que está existindo, né? Com oxigênio, com umidade, com, enfim, tudo que vai gerando o equilíbrio, inclusive para a gente se manter presente aqui. Então, boa parte assim do trabalho que eu faço é falar sobre essa ilusão da separação, né? E o quanto ela é profunda, assim. Né, você trouxe um pouco daquele momento quando a gente meio que foi criando uma anomalia do consumo, e eu achei bem interessante porque eu estou lendo esse livro que chama Economia Sagrada, e ele fala sobre o dinheiro, a dádiva e a sociedade na era em transição. E ele fala bastante, né, assim, correlacionado com o que você estava trazendo em relação ao dinheiro e como essas trocas, né, de serviço e tudo sempre existiram. Mas o Charles Eisenstein, que é esse autor também, ele fala muito da importância da gente resgatar perspectivas que são mais profundas, da gente não aceitar essa superficialidade com a qual, né, essa ideia desse consumo anômalo com a qual a gente foi se acostumando, oferece para a gente. Então, ele vai falar, por exemplo, que as trocas, né, nas sociedades mais antigas, elas estão muito mais ligadas a uma perspectiva de dádiva, né? Então, a dádiva, ela circula, que é a mesma lógica do dinheiro, do serviço, daquilo que eu tenho para ofertar, né? Isso circula. E ela sempre vai na direção do espaço que está vazio, para que ela seja distribuída. E aí, parte da anomalia provocada pelo sistema econômico adoecido é que justamente essa circulação ela não acontece de maneira equilibrada, né? Então, quando a gente fala de corrigir, e muito designer, né, vai falar, a gente precisa redesenhar, a gente está falando de redesenhar, né, não só os produtos, não só a forma como a gente vende esses produtos, mas a razão pelas quais a gente precisa desses produtos. Ou será que a gente precisa mesmo? O que realmente faz sentido para mim? E o Charles ele faz um convite sempre a gente voltar para as perguntas mais importantes, né, mais sagradas. Ele fala muito do sagrado, por isso que ele chama de a economia do sagrado, que é quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, sabe? E essas três perguntas elas são um pouco guia nesse processo de transformação, de enxergar propósito, por exemplo, que virou uma grande onda, que todo mundo quer falar sobre isso, porque as pessoas estão nesse lugar meio que tá, né, pertencimento é uma questão fundamental para nós enquanto seres, né, enquanto entes dessa teia da vida. Dentro da regeneração a gente fala muito sobre esse conceito de singularidade, né, que cada ente tem algo para oferecer para a teia da vida. E se eu não ofereço aquilo, a teia entra em desequilíbrio. Isso é o propósito, né? O nosso propósito não está ligado a essa ideia só do humano. A gente, enquanto parte dessa teia maior, tem algo para oferecer. Então, eu gosto dessa ideia da gente buscar lá atrás, assim, sabe? Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para a vida? Então, esse convite da regeneração de trazer a vida para o centro das discussões é, antes de tudo, sobre isso, para a gente se rever mesmo, né? Porque a gente adora olhar os colapsos e dizer assim, o problema está do lado de fora. Mas os colapsos do lado de fora, eles são reflexos dos colapsos que existem dentro da gente. Então, quando eu falo aqui sobre o consumo, eu não estou vilanizando um sistema, eu estou vilanizando, antes de tudo, a forma como a gente que criou, né? A gente, e aí a gente precisa ser bem específico quem criou esse sistema, mas como a gente está impregnado desse sistema dentro da gente, como a gente olha para as outras pessoas de maneira utilitária, como a gente olha para elas também como consumidores daquilo que eu tenho para dizer, fazer e etc.
Então, outro convite da Teia da Vida é sobre essa relacionalidade, né? Um resgate dessas relações, do relacionamento, saber quem é o Fred, né? O que tem de mais sagrado para ele, e a partir desse lugar a gente passar a fazer uma conexão. E não só numa perspectiva dessa troca superficial gerada por essa anomalia. Não, faz muito sentido, né? Assim, essa anomalia, literalmente, eu enxergo muito quase como uma adicção, né? A gente entrou num processo de adicção por uma dinâmica e fomos induzidos e seguimos sendo induzidos, né? Porque isso não mudou ainda, né? Eu acho que está em evolução, está em transformação, até porque, como sempre, também sob uma perspectiva de biomimética, não existe nada mais poderoso como motivador para a transformação do que o próprio instinto de sobrevivência, isso na vida, né? E nós não fugimos disso, né? Nós também estamos submetidos a essa mesma força cósmica que certamente está começando a influenciar o nosso processo evolutivo. Então, já dá para enxergar respostas a essa doença que hoje, né, nós todos padecemos como sociedade. E o que você fala da desigualdade talvez o fator mais inflamado dessa doença seja a desigualdade, né? Onde você tem 8,5% da população detendo 87% dos recursos. É bizarro. E 72% ficando só com 2,7%. Ou seja, isso, você não encontra essa lógica de distribuição em nenhum ecossistema, né? Então, é uma doença. E acontece, você só encontra esse tipo de relação num ecossistema doente, né? Seja no nosso corpo, quando você tem um câncer, que você tem lá alguém crescendo sem limite, consumindo toda a energia do sistema, ou até num ecossistema que está passando por uma fase de transição, que você tem uma praga se espalhando, onde você tem esse tipo de relação torta, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que não existe caminho para essa regeneração, para esse lugar de mais harmonia, de mais conforto para a própria humanidade, porque estamos falando disso, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? E a gente está vivendo isso tão agora na carne, né? Com a própria pandemia, né? Que foi só esse tropecinho, né? Tão pequenininho, se a gente for pensar na linha evolutiva, considerando até as coisas que já aconteceram no planeta, quando cai um asteroide aqui de 11 quilômetros de altura lá, há 65 milhões de anos, quando extinguiu os dinossauros, imagina quão mais grave é isso diante do Covid-19. Mas exatamente por essa distância que a gente vê o tamanho do impacto que essa Covid-19 gerou na nossa estrutura de sociedade, né, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E aí eu sinto que de uma certa maneira, isso, e eu espero, né, isso tem um pouco a ver também com expectativa, que a gente entenda que a nossa onipotência, de fato, ela precisa ser revisada, né, porque não tem saída, né? A gente não dá conta, não vai ali na esquina, a gente não dá conta do tipo de desafio que certamente será cada vez mais recorrente na nossa rotina, né, enquanto sociedade. Então, isso para mim ativa o tal lugar do instinto de sobrevivência. Então, eu tenho um pouco de esperança que essa reação reptiliana possa, de uma certa maneira, combater a doença, sabe? Assim, fazer um pouco o papel do nosso sistema imunológico, né? Porque o que é o sistema imunológico? São as células que estão lá espalhadas no nosso corpo, que foram projetadas, isso é mágico e sagrado, né? Para manter o corpo saudável, né? Então elas vão lá e agem de uma maneira integrada, coordenada, quando surge uma ameaça e debelam essa ameaça, né? Quando você tem um sistema saudável. Então, eu fico sempre com a esperança, eu sou um cara otimista, de que, de uma certa maneira, o nosso sistema imunológico social esteja, de fato, agora entrando num processo de ativação extra, sabe? Por mais que possa demorar, que aí é a história do tempo relativo. É maior que nós, Mas eu acho que a coisa já começou, sabe? Assim, até nem que seja só, mesmo que não seja aí, eu queria entrar no segundo momento da nossa conversa, que é a questão da consciência, né? Porque nós somos um bicho diferente de qualquer outro, né? Que temos a consciência, pelo menos é o que a gente acha, né? Talvez isso seja parte da nossa onipotência. É isso que eu ia dizer, é o que a gente acha.
Mas assim, a gente tem lá o córtex pré-frontal que permite que a gente imagine coisas, né? Que a gente crie, né? E nenhum bicho faz isso como a gente, né? Nenhum bicho consegue fazer um computador, né? Consegue transformar a Terra em telescópio para ver a origem do universo. Então aí não é uma questão de achar ou não achar, isso é um fato, né? Mas eu estou falando de consciência no sentido de entender, capturar e refletir e desenhar o nosso próprio caminho a partir do estabelecimento desse contato mais profundo com as 3 perguntas básicas que você colocou, né? Quem sou eu, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo aqui? Isso é um lugar de consciência, né? Eu, com 32 anos de trajetória como consultor, trabalhando com grandes empresas, eu já fui mais romântico em relação a esse nível de consciência se elevando por parte de líderes, porque aí tem um lugar dos líderes dos negócios, né? Já que a gente está falando de uma economia e de uma sociedade que é movida por negócios, se você está querendo mudar o mundo, se esses líderes não estiverem sensibilizados, a coisa é mais complicada. Então eu já perdi um pouco do romantismo que eu já tive no passado, de que você tinha um grande avanço na consciência coletiva sobre o risco e sobre essas perspectivas de transformação, né? E hoje eu acredito mais na simultaneidade de uma evolução de consciência, sim, mas da força do instinto de sobrevivência como motor para a transformação. Mas isso não significa que a gente não precise seguir nessa jornada de tentarmos ativar consciências. E aí você fala muito de narrativas sobre a regeneração, né? Narrativas da regeneração. Que tipo de visão você tem? Como é que você acredita que é possível sensibilizar pessoas, né? Que tipos de narrativas são mais efetivas para ativar essa consciência, essa conexão com alguma coisa que possa fazer diferença na nossa trajetória? Uau, essa pergunta é muito boa, mas eu gosto bastante dela para falar de várias coisas. Primeiro, é próprio dessa narrativa que está morrendo essa ideia de ou uma coisa ou outra, né? E quando a gente fala de sistemas vivos, enfim, tu vai falar sobre isso muito melhor do que eu, a gente está falando sobre sistemas complexos, então são respostas complexas para problemas complexos, e a gente está num mundo aí, né, que está cada vez mais com problemas complexos se apresentando para a gente. Costumo dizer que não dá para tomar sopa de garfo, né? Então a gente vai precisar, anyway, de passar a pensar com um pouco mais de complexidade para tentar resolver os problemas que, inclusive, são econômicos, né? Que estão se colocando aí a partir dessa lógica. Então, esse trabalho da sensibilização, ele vai acontecer ao mesmo tempo em que a gente, e da expansão de consciência, da mudança de consciência, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo contenção de danos. Essas duas coisas, elas vão acontecer simultaneamente, né? A gente vai fazer o trabalho do bombeiro e do visionário. Eu dou uma aula que chama Liderança Regenerativa, e eu falo sobre isso, de que ao mesmo tempo esse líder ele vai ter que estar fazendo o trabalho do bombeiro e do visionário, ele vai ter que estar apagando o fogo do velho mundo e tentando mostrar para as pessoas como é que é um novo mundo, né? Não vai dar para fazer só uma dessas coisas. E aí, sobre como é que é possível fazer esse trabalho de sensibilização, como o nome já diz, né, é sobre sensibilidade. E o que a gente vê é que é próprio dessa narrativa da modernidade, né, dessa narrativa que está morrendo, essa ideia de que a razão é o mais importante, de que pensar, causa e efeito, controle, essa lógica da eficiência, né, tudo isso vem dessa mesma narrativa. E o que a gente precisa é de narrativas contraculturais para mostrar que é possível resolver problemas, liderar, encontrar soluções complexas a partir de outras lógicas, né? Então, o trabalho que eu faço enquanto pesquisadora de narrativas regenerativas é buscar aí nesse mundão o que a gente já viveu, o que a gente já viu, o que está se desenvolvendo nesse sentido, que traz outras respostas para além dessa lógica. E o trabalho, especificamente o trabalho de pensamento decolonial, ele vai fazer um convite a gente usar outras partes do nosso ser que tiveram muito... isso aí não é importante, vamos só aqui desenvolver a cabeção, né? O senhor caixa, assim, a cabeça é uma caixa, o corpinho é desse tamanho, né? Então, como é que a gente faz para olhar também para esse sentir, pensar, agir, intuir? Então, a gente vai buscar outras dimensões do ser nesse trabalho de sensibilização.
E o que eu posso te dizer é que eu posso dar uma aula de 2 horas, com vários dados e trazendo todos os problemas do mundo. E o que vai acontecer no final é que a pessoa vai sair se sentindo culpada. Essa é a lógica da mente. Eu estou fazendo tudo isso com o mundo, então olha que pessoa péssima que eu sou. Só que o trabalho do pensamento decolonial é dizer assim, então, primeiro vamos identificar de onde vem esses problemas, agora a gente vai tentar descer um pouco e tentar entender que nós somos ao mesmo tempo agentes e vítimas nesse processo, né? Nós somos agentes porque nós sustentamos essa narrativa com as nossas ações, pensamentos, sentimentos, mas nós também somos vítimas. Então a gente tem uma oportunidade, o que a gente vive é uma grande janela, assim, né? Você estava falando que você é um cara esperançoso, eu também. Esperança, para mim, ela está a serviço desse impulso da vida. A esperança é a nossa própria natureza, dizendo assim, olha, gente, ainda dá, vamos lá. Então, faz parte desse instinto de sobrevivência, né? De querer acreditar e de ver o que a gente pode fazer de diferente. Só que o que a gente enxerga, enfim, dentro desse trabalho que eu faço, é que não vai ser só com a dimensão do pensamento. A gente precisa sentir para a gente se importar, por exemplo, com a questão da desigualdade. Não adianta eu saber o dado sobre a desigualdade, mas se eu não estou atravessado por essa violência, peraí um pouco, sabe? Amanhã eu faço alguma coisa. Ou então eu vou aqui pela lógica da filantropia e eu resolvo algo. Então, como é que eu atravesso esse ser para ele sentir no corpo dele a agência e a vítima, a culpa e a responsabilidade? Então, o meu trabalho é de trazendo essa experiência, assim, né, nas aulas. A gente trabalha normalmente em 3 esferas, pensar, sentir, agir. Então, toda aula vai ter pensar, sentir, agir, porque a pessoa precisa experimentar que ela também pode fazer algo nesse sentido. Então, para mim, assim, no fundo, Fred, é um resgate das nossas outras dimensões, sabe? Que tiveram caladas durante grande parte aí da nossa... Grande parte não, durante toda essa nossa existência, muito alimentadas por essa lógica da mente, e tentar descobrir que sabedoria emerge desse lugar. Quando a gente coloca na mesa o problema, a gente tem um problema da desigualdade. Como é que isso está aqui dentro dessa organização? Como é que vocês se sentem sobre isso? E aí a gente começa a descer na problemática. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião, apresentando uma jornada de sustentabilidade para uma organização multinacional. E aí, no final, sempre vem aquela coisa assim, mas onde a gente vai tirar dinheiro para fazer tudo isso? Né? E aí, a lógica ela é o inverso, é assim, como o meu produto nunca levou em consideração a dignidade humana e a saúde do planeta. E por isso ele tinha esse preço, né? E aí, como é que a gente vai inverter essa lógica? Então, é sustentar as perguntas difíceis e ficar com elas na sala e tentar entender que respostas complexas existem para isso, né? Trazer a responsabilidade para o colo de cada um desses seres humanos que estão liderando essas organizações. E esse é um trabalho que precisa de muito estômago, porque, óbvio, vai vir ali várias questões que são, inclusive, as dores da pessoa. Então, é um trabalho ao mesmo tempo individual e coletivo, humano e não humano, né? Trazendo a responsabilidade. Olha, esse projeto não é só sobre nós. Esse projeto que aqui parece um projeto dentro de uma companhia, ele é um projeto que tem muitos impactos em dimensões diferentes. Então, passar a olhar para os impactos daquilo que a gente faz com mais profundidade também, né? Eu digo que a publicidade, e aí falo eu que fui diretora criativa fui publicitária durante 11 anos, a gente colaborou muito para uma abstração do mundo. A gente foi tanto para o mundo do significado que a gente esqueceu que um sapato é um sapato. E esse sapato é feito de borracha, de couro, de tarará, de mão de obra. Então a gente meio que foi saindo desse lugar, né? E aí hoje a gente começa a olhar para a quantidade de lixo que tem no oceano, a quantidade de lixo que tem nos aterros, e a gente diz, meu Deus, como a gente esteve cego por tanto tempo sobre isso, né? Então, sobre esse trabalho de sensibilização, voltando, só um relatório ou só um projeto, a gente consegue fazer isso de maneira muito complexa e muito bem feita no sistema que a gente tem hoje. Mas sem o trabalho de que as pessoas compreendam nas outras dimensões delas por que elas precisam mudar, eu não vejo acontecendo. Então, a gente precisa trazer as pessoas de volta para a mesa, sabe? Tirar o crachá e dizer, então, pessoa, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Sabe? Então, essas 3 perguntas, elas servem para qualquer situação.
Não, isso é muito sério, né? Porque eu concordo plenamente que nada pode ser mais poderoso do que a experiência verdadeira, a experiência holística, né? Não a experiência mental, né? Não basta entender, tem que sentir. A gente até criou a gente trabalha com a Natura há 22 anos e a gente criou um conceito para a marca Ecos, que é uma das marcas, enfim, que ajudam a construir o valor para a marca Natura, que é sentir faz sentido, que é entender que existe um caminho de... aí a palavra compreensão também fica restrita à cabeça, né? Mas se a gente pudesse entender que você pode compreender com o corpo todo, né? Que precisa primeiro entrar pelos sentidos, né? Você primeiro precisa sentir. E aí depois que você sente, isso pode fazer sentido na cabeça, né? Então é um lugar da desfragmentação, é um lugar do entendimento da interdependência, das interconexões, né? E não do pensamento cartesiano, que é parte dessa doença. Eu acho que parte dessa anomalia que a gente criou vem muito dessa irresponsabilidade que nos acomete pela maneira como a gente fragmenta tudo, né? E não entendendo que as coisas estão todas interligadas, né? A história da teia da vida, você puxa um ponto, a teia inteira se mexe, né? Então isso... Mas eu fico pensando, como é que você faz isso? Porque eu tive lá na verdade é a minha guru até hoje, que é a Ana Branco, que é uma professora do curso de design aqui da PUC, inclusive foi professora das minhas filhas. Eu amo quando tu fala dela, eu quero dizer. Eu fiz um curso que eu te ouvi falar dela, eu achei tão bonito. Ah, é? Não, ela é incrível. E agora eu estou vivendo uma experiência maravilhosa, porque as minhas filhas, que são hoje artistas plásticas, se formaram em design na PUC e tal, estão fazendo um trabalho lindo com interação com as pessoas no Saara, aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, estão fazendo agora lá, fazendo uma ocupação por 15 dias, convidando as pessoas da rua para interagirem. Fica uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, uma tela na frente e uma agulha de linha, uma agulha com linha, e uma pessoa enfia a agulha de um lado e a outra pessoa pega e enfia do outro, e aí elas estão vivendo, esse processo delas artístico é absolutamente fundamentado no que a Ana Branco sempre falou. E elas aprenderam isso com a Ana, e não estavam nem tão ligadas de como estavam fazendo isso a partir desse tipo de aprendizado, que é um aprendizado que diz que você não pode ter o controle sobre os processos, que você precisa viver os processos, que você não desenha nada para ninguém, você desenha com alguém, que é o que a gente sempre acreditou na Tati, é a minha formação. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa da experiência real, sabe? De uma experiência que não cabe na cabeça. Que a cabeça não dá conta de fazer a gestão do tipo de desafio que a gente tem pela frente, né? Que é um pouco, eu acho que você está falando. Você tem que experimentar com o corpo todo. Você tem que ser pego na sua fragilidade. Você tem que ser pego no lugar que você não tem controle, né? E as minhas filhas dizendo... Porque elas são, né, assim, também, obviamente... super conectadas na estética e tal. Então, assim, pai, quando eu boto a agulha de um lado e a pessoa que está do outro lado pega e coloca num lugar que eu não imaginava que ela fosse colocar, isso desmonta o meu sentimento de que eu vou controlar aquilo. Então eu fico pensando como é que dá para transformar o mundo numa grande barraca da Ana Branco, sabe? Que é esse lugar onde você convida as pessoas a experimentarem, né? Eu, quando era estudante lá de design, eu ia para dentro de uma escola de crianças surdas e ficava lá sem saber o que eu ia fazer. Eu não podia chegar lá com uma intenção, porque essa intenção estava na minha cabeça. E a minha cabeça não dá conta do mundo, né? A minha cabeça tem que estar a serviço do mundo. Se eu quero estar a serviço do mundo, a minha cabeça tem que estar a serviço dessa intenção. E eu tenho que estar lá aberto para a experiência, aberto para o sentir. Porque só na sequência vai fazer sentido. Em algum momento lá na frente. Mas a gente não sabe lidar com essa insegurança do processo. A gente quer ter o controle, né? E é isso que a cabeça exige, né? E isso também é reptiliano, isso também é da própria natureza do nosso cérebro, né? O nosso cérebro não gosta de correr risco, porque ele não quer expor o nosso corpo e a nossa vida ao risco. Então, por isso é que a gente está sempre querendo ficar no lugar conservador, por isso que a gente está sempre querendo manter o controle das coisas, porque é isso que a natureza quer que a gente faça. Então, no fundo, é uma queda de braço com a nossa própria natureza, sabe? Isso tem a ver com amadurecimento. No fundo, isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver com um avanço na capacidade de usar o equipamento maravilhoso que a gente tem, né? O equipamento do sensorial e o equipamento do racional, e tentar encontrar um jeito de criar o link, né? Entre os dois lados do cérebro, né? Entre a dimensão espiritual e a dimensão racional, a dimensão emocional. Assim. Então, eu gosto muito de
dessa imagem de que a gente é um bebê, né? Incrivelmente curioso, assim, provido de talentos, né? Assim, incomensuráveis, porque a gente tem isso, mas um bebê, né? Imaturos, né? E aí correndo perigo, né? E os bebês correm perigo, né? Eu gosto de pensar que a gente está mais para um adolescente responsável. Ou isso, que enche a cara e pega o carro para dirigir. Sai fazendo tudo o que quer sem pensar nas consequências. Mas aí é legal, olha, até esse exemplo, né? Assim, a lei seca, né? Eu, quando era adolescente, eu fazia isso. Eu enchia a cara e descia a Serra de Petrópolis fazendo um slalom com o meu carro, assim, nas curvas. Uhul! Sabe assim? Hoje, os adolescentes fazem um pouco menos isso, porque tem a lei seca, né? Sei lá. Então, entrando numa outra dimensão, né? Que eu acho que é um ponto importante e eu tenho, enfim, discutido muito com amigos e que trabalham, enfim, no poder público e tal, que é o papel até de quem está criando as leis, né? Porque é aquela história, não dá para imaginar, e aí é a coisa do liberalismo, né, que a gente vive hoje no mundo em crise, porque não dá para imaginar que a gente vai diminuir essa desigualdade só as empresas operando. Por mais elevada que seja o nível de consciência dos CEOs, desses CEOs, jovens CEOs que estão entrando aí no páreo, existe ainda uma distância grande para o que a gente precisa viver, né? E aí eu fico pensando que os governos, né, e a lei seca é um bom exemplo disso, né, que podem servir para fazer um adolescente não encher a cara e dirigir, mas ao mesmo tempo também podem fazer com que uma empresa entenda que um sapato é um sapato e não uma ideia de liberdade e regule a cadeia de produção do sapato, cobrando mais taxa para o impacto que você gera, tirando essa artificialidade que a gente vive hoje, do que não é sustentável ser mais barato do que o que é sustentável. Isso às custas da gente seguir usando o cheque especial do jeito que a gente usa, né? Meio que deixando para a turma que vai nascer aí para frente. Como é que você vê o papel dos agentes de regulação nesse processo de transformação da sociedade, sabe? Não sei se você já refletiu sobre isso, mas porque a gente estava falando de empresas, como é que você vê esse outro lado da moeda, assim, né? A gente está aí na beira de uma eleição, num país, num momento absolutamente surreal, o mundo, né, desafiado, a democracia desafiada. Como é que você vê isso? Já refletiu sobre isso? Já, né? Porém, eu acho assim acho que é fundamental, porque assim como a gente está falando de a gente acessar as multidimensões que o nosso ser possui, esse nosso ser enquanto sociedade também tem várias dimensões, né? Aí a gente pode considerar aí público-privado, sociedade civil, essas múltiplas dimensões. E essa mudança ela precisa acontecer de maneira, né, a que todos esses entes se manifestem, se movam. Como eu acredito muito nessa perspectiva da teia da vida e do emaranhado, a gente não está fora disso, né? Então essas coisas elas estão misturadas, elas também coevoluem umas com as outras, né? E a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem um papel muito importante de redescobrir de que nós não somos consumidores, né? Nós somos cidadãos dentro dessa rede social da qual nós fazemos parte. Então eu acho que antes de qualquer coisa, a gente parte daí para que a gente possa se movimentar. Eu acredito muito em movimentos de base, sabe, Fred? Assim, de movimentos comunitários, locais, descentralizados, para manifestações, exigências, pedidos, necessidades que são vividas na carne de cada um desses grupos. E isso ir movimentando essa teia. Como tu falou, a gente mexe num ponto, ela vai se mexendo em outro. Então, a localização, ela é também uma premissa muito importante para a regeneração, né? Então, acho que os movimentos de base refletem muito bem essa importância de como a gente pode fazer essas mudanças políticas necessárias a partir dessas localidades e das peculiaridades de cada território e de cada grupo social mesmo. Porque essa ideia do mundo onde cabem vários mundos, ela é um mundo descentralizado, né? Então, como eu falei, como é que eu, que não sou atravessado por uma violência, vou estar no front de uma necessidade? Isso acontece? Óbvio que acontece, movido por essa ampliação de consciência. Mas quem está sendo atravessado pela violência sabe quais são as necessidades, peculiaridades, atravessamentos. E aí esses grupos sociais organizados
atuam para promover essa mudança de maneira descentralizada. Esse conceito da descentralização é fundamental nos ecossistemas, né? Até por uma questão de resiliência de um ecossistema, a natureza opera assim, né? Você espalha as responsabilidades, num certo sentido, né, pelo maior número possível de indivíduos, porque isso aumenta a resiliência de um sistema, né? Então, essa ideia da localização, ela me parece também inevitável, né? E para a transformação, né? Que você possa, a gente falou de transformar o mundo inteiro numa barraca da Ana Branco, mas se tiver algumas barracas da Ana Branco espalhadas por um determinado local, elas podem começar a ter aquele conceito das células imaginais, né? Que você tem um pequeno número de células. Você conhece esse conceito, né? Não é um conceito, na verdade, é uma realidade. Isso é muito legal, é que você tem nas lagartas, que vão virar borboleta, você tem um conjunto de células chamadas células imaginais. É o nome técnico. E quando a Thalita, nossa bióloga, me disse isso, eu falei, cara, sério que o nome é esse? O nome é esse. E essas células, elas não têm papel nenhum durante a vida da lagarta, enquanto lagarta. Mas quando ela começa a entrar no processo de transmutação para virar borboleta, essas células são ativadas e começam, porque o processo é assim, né? A lagarta, ela começa a comer para dar energia para o processo de transformação. E num dado momento ela começa a fazer autofagia, ela começa a comer o próprio corpo. E é só nesse momento que essas células são ativadas. E são essas células que dão origem à borboleta. São as células que são responsáveis por garantir que aquela lagarta vire uma borboleta. Elas só são ativadas nesse momento. E elas são só 10% das células da lagarta, né? Então aí tem uma associação direta com um número mínimo que você precisa ter de engajamento de uma comunidade para você promover transformação. Quando você vai nas estatísticas das grandes revoluções da história, quando você tem 10% de um grupo que está engajado com uma ideia, esse percentual tem a capacidade de contagiar positivamente a maioria e a transformação acontece. Então, nessa hora a gente pode imaginar que você pode ter várias barracas da Ana, né, espalhadas, centros, né, de reflexão, né, centros locais que conseguem sentir e conseguem entender o sentido que isso faz, né, a partir do sentimento, a partir da sua vivência verdadeira, real, local, onde ela tem mais controle sobre o impacto que ela gera e o impacto que o entorno gera sobre esse grupo. E aí isso em algum momento pode se juntando e você vai ter uma teia, né, que pode se estabelecer nessa nova lógica, enfim, mais consciente sobre a grande teia que a gente precisa operar, né? Desse emaranhado, como você diz, de inter-relações, né? Mas isso parece ser um processo mais longo, né? Como é que a gente consegue catalisar, acelerar o avanço, né, dessa evolução, né, tão necessária para a gente, tão urgente, né? Urgência. Como é que você traz urgência para essa história? Nossa, essa pergunta aí também é muito boa. Primeiro, eu costumo dizer, nos lugares mais céticos que eu vou, que o colapso é a velocidade da transformação. Então, quantos colapsos a gente foi enfrentando, quanto menor o tempo entre um e outro, isso é um catalisador de transformação, né? Vídeo que a gente passou no Covid, que a gente ainda está passando, porque ainda não acabou, conforme esses colapsos forem acontecendo de maneira mais rápida, essa transformação ela vai acontecer de maneira mais rápida. Só que esse é o caminho da dor, né? Esse é o caminho da peia. Tem um outro caminho que pode acontecer ao mesmo tempo, que é o caminho e aí é importante dizer que milhares de pessoas no mundo inteiro já atuam, já vivem, já viviam, é importante dizer isso, a partir de outra lógica, que é uma lógica pautada na dignidade humana e na saúde do planeta, né? E aí a gente pode incluir desde povos originários, e aí falando dos povos indígenas, que são os guardiões da nossa biodiversidade no mundo inteiro, né, que estão aí, que existiam, existem e seguirão existindo, assim espero, e se as nossas leis colaborarem, e a consciência também ajudar a gente a enxergar a importância disso e da necessidade de proteger esses territórios e essas pessoas. Então, esse é um exemplo, né, de povos que já vivem essa outra realidade. E não só esses, né, diversos outros povos ao redor do mundo. Isso é muito importante a gente dizer, porque como a gente está muito embebido nessa lógica, a maioria de nós no globo está embebido
por essa lógica da velha história, né? A gente acha que todo mundo é assim. Só que todo mundo é a lógica universal, que é a lógica da velha história, né? Essa lógica de que nós somos todos iguais, de que todos nós buscamos a mesma coisa, de que vai existir um consenso em algum momento. Só que essa não é a lógica da vida, né? Como você disse, a diversidade é o que traz resiliência para o sistema. E a gente passar a enxergar, a abrir espaço para que essas outras lógicas ensinem a gente, para que nós, seres que estamos aí mergulhados nessa lógica ocidental colonialista destruindo o mundo, para que nós possamos aprender também, né, com essas outras narrativas. Então eu enxergo assim, existe o caminho da dor e do amor. O da dor é o do colapso, e aí vai ser o nosso instinto de sobrevivência. E existe o do amor, que existem sim centenas de milhares de pessoas agindo a partir desse lugar, milhares de movimentos de base no mundo inteiro fazendo essa transformação neste momento em que nós estamos aqui, né? Milhares de outras culturas, cosmovisões, cosmosensações agindo também a partir de outra lógica. Então eu acho que tem como eu falei, assim, um convite profundo, sabe, de relembrar, de resgatar, de reparar. Então assim, tem vários reis aí nesse caminho que a gente vai precisar fazer para que essa transformação aconteça. E já está acontecendo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, diversidade e inclusão sendo discutido de forma tão ampla, né, com movimentos, inclusive no mercado, acontecendo nessa busca, isso é a própria vida, né? Isso não somos nós, assim, a própria, né, não somos nós humanos, é a própria vida dizendo a gente precisa de resiliência. A gente precisa desse resgate da diversidade, a gente vai precisar fazer reparação para honrar tudo aquilo que lá atrás a gente fez de besteira. Então, para mim, né, você falou na sua outra fala sobre a dimensão espiritual, assim, é um trabalho espiritual, porque quando a gente fala daquelas perguntas sagradas, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, isso é espiritual, né? É quem a gente quer ser enquanto humanidade. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com o Daniel Val, e é uma pergunta também que já me fizeram, é assim, vai dar tempo? Tipo, vai dar tempo da gente se salvar? Tipo, se a gente fizer tudo isso que tem aí de tecnologia hoje, vai ser suficiente? Vai dar tempo? E aí a resposta dele foi a resposta que eu acredito também, de que a gente já passou da etapa de garantias, né? A gente já não tem mais garantias. Os impactos que a gente promoveu no ecossistema, alguns deles talvez sejam irreversíveis. Mas a nossa melhor chance é tentar, né? A nossa melhor chance é, se não der tempo, quando chegar lá no final, a gente vai estar um pouco melhor do que a gente é hoje. Então, é por isso que eu acredito que a regeneração, assim como a esperança, são estratégias de resistência da vida, né? Não é uma teoria, não é uma coisa da mente, é algo que está nas nossas vísceras, né? Então, eu acho que fazer esse resgate daquilo que nos é mais profundo, por isso é espiritual. É isso que a vida está convidando a gente a fazer. O resto é purpurina, né? O resto a gente vai fazer naturalmente, assim, as transformações. Mas o pedido é para ir lá no fundo, é para descer nas frestas, sabe? Então, por exemplo, a gente fala, então a gente já vai fazer a regeneração. Eu sinto que a gente ainda vai descer mais no colapso, sabe? Até a gente sentir, assim, chegar lá no fundo da gente, dizer, realmente, a gente precisa fazer uma outra coisa, sabe? A gente precisa se relacionar a partir de outra lógica. A gente precisa olhar para a vida de outra maneira. E eu sinto, assim, por exemplo, essa coisa do propósito, da verdade, de todo esse movimento que o mercado vem fazendo, isso é essas entranhas chamando, assim, né? E dizendo, vamos lá, para onde é, sabe? Então, para mim, é muito nesse lugar, assim, não tem uma chegada, isso é importante, né? Como você falou, a mudança é a lógica da vida. Não tem um ponto de chegada, tipo, chegamos, era aqui que a gente queria vir. Eu sinto que é o momento da gente abrir espaço, sabe? E aí abrir diálogos, sustentar o espaço para conversas difíceis, abrir espaço para essas outras lógicas que tiveram excluídas da conversa durante muito tempo, e abrir espaço para o que quer emergir, emergir. E isso é muito difícil para a gente, a partir da lógica do controle, né? Porque a gente quer saber. Outro dia me perguntaram
também num trabalho que eu estava fazendo com uma organização. Tá, mas se a gente fizer tudo isso, o que que vai acontecer? A gente tem uma ideia do que pode acontecer. Por exemplo, se a gente fizer, se a gente de fato fizer esse trabalho da diversidade dentro das organizações com propósito, com intenção, e a gente tiver um reflexo da sociedade dentro das organizações, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa que é a verdade, porque a gente nunca experimentou isso. Então, a gente vai descobrir outras possibilidades quando isso acontece. Ah, a gente já tem uns dados que mostram que as empresas performam melhor. Tá, mas além da performance, o que vai acontecer? Então, a gente não sabe, né? A verdade verdadeira é essa. E esse também é um ensinamento desse tempo. Como tu falou, que a nossa arrogância não vai nem na esquina, né? Que a gente não sabe. Muitas coisas a gente não sabe. A gente não sabe os impactos das nossas ações em todas as dimensões dela. A gente não sabe se a gente vai conseguir chegar no lugar que a gente imagina que é um mundo melhor. A gente não sabe exatamente como fazer esse caminho. E aí, por isso que é tão importante a gente ter respostas múltiplas, né? Então, o Tátil faz um tipo de trabalho, eu faço outro tipo de trabalho, outros agentes fazem outro tipo de trabalho, porque essa é a nossa melhor aposta. Diversificar os caminhos, para que a gente consiga ter respostas melhores ao longo dessa jornada. Maravilhoso, Lua, maravilhoso. Você sabe que eu sinto, a Ana sempre falou uma coisa que eu acho genial, que é acreditar no processo. Você não sabe onde você vai chegar, mas você está acreditando no processo. Você tá ali, se você está ali inteiro, e aí tem a ver com presença, tem a ver com um monte de coisas, você chega a um lugar interessante, você tem que ter fé, aí tem a ver até com a própria fé, né? A gente está falando da dimensão espiritual, é ter fé no processo, né? Ter fé que a gente vai avançar. E uma coisa que eu sinto dentro dessa, até para a gente encerrar, porque estava lindo o que você falou e podia ser o final, né? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, uma sensação que eu sempre tive na vida, e eu até, de uma certa maneira, eu sempre me coloquei um pouco nesse lugar, é que eu acho que tem uma questão de linguagem que é muito grave, muito séria, sabe? Porque você pode ter uma coisa incrível para contar para alguém. Se você não consegue falar a língua daquela pessoa, a pessoa não vai entender o que você quer dizer, né? Você pode se esforçar, fazer mímica e tal. Então, eu sinto que uma boa parte desse lugar da esperança que a gente está trazendo aqui e dessa reflexão profunda de escoar, né, pelas entranhas e de verdade tentar sentir e não só pensar, é muito difícil para muita gente. E as pessoas que estão tentando, que estão ecoando essa perspectiva, essa visão, falam uma língua que não necessariamente é compreendida por essas outras pessoas que estão sabe, na pegada. Então, eu sinto que o momento é um momento de tradução, sabe? É um momento de garantir que a informação seja empacotada de uma maneira que as outras pessoas que estão do outro lado consigam perceber. E eu me lembro quando, na época, eu dei aula por 20 anos na PUC, né? E o Alfredo Jefferson, que era o diretor do departamento, Fred, você pode dar o projeto 3, né, que era o projeto do curso de design, que era o projeto que vinha exatamente depois do projeto da Ana Branco. Porque as pessoas saíam da Ana Branco e iam para um projeto 3 que era dado por um professor completamente diferente, que tinha uma visão completamente conectada com o mundo, né, as usual, e não com a proposta que a Ana tinha, e faltava a ponte entre aquele conhecimento e o conhecimento novo, que também é interessante, faltava a tradução, e eu me via muito nesse lugar, de pegar aquele conteúdo bicho grilo, pode crer, né, porque ele tem esse caráter, né, quando a gente fala de comunidades, quando a gente fala de... existe toda uma linguagem, um conjunto de expressividade, né? São dimensões, né? Comunicação, estamos falando de comunicação, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que elas falam, o vocabulário, que é visto com muito preconceito por quem está do outro lado, sabe? Então, eu acho que as pontes, ou seja, pessoas que consigam compreender essa mensagem e consigam fazer um empacotamento mais palatável para quem está do outro lado, sabe? Assim, então, eu me vejo muito nesse lugar, assim, em muitas situações falando com CEOs, falando com conselhos e tal, sabe? Assim, eu me vejo muito nesse lugar de tentar garantir que a mensagem seja minimamente compreendida e até fazer um esforço grande de achar a melhor semântica para tentar levar essa mensagem. Você acredita nisso? Você acha que a gente precisava ter uma formação de tradutores, sabe? Assim, imaginar mais pessoas criando pontes? Eu acho que isso é a tua singularidade. E como vocês... Meu lugar de potência.
É o Como a teu gente fala, lugar de potência. potência. E isso é muito bonito, porque é exatamente o que é sagrado da vida, né? Que te oferece, que tu pode oferecer para o outro como um fluxo de dádiva, né? Total. A minha singularidade é de falar com o coração. É isso que eu faço. Então, você vai ver, normalmente a resposta das pessoas é: ela é muito amorosa, não sei o quê, tarará. Mesmo para falar de coisas difíceis. E eu acho que quanto antes esse processo de autoconhecimento começa, a gente começa a achar a nossa singularidade, a entender. Mesmo que eu não entenda do conceito, né, eu começo a entender o que eu tenho para oferecer. Então, essa minha singularidade, ela me ajuda a fazer o meu trabalho, o que não quer dizer que em alguns momentos eu consiga passar exatamente o que eu gostaria em todos os lugares, né? E aí eu penso, sabe, Fred, também, que a gente precisa de muitos enlaçadores de mundos, como você, mas a gente também precisa aprender a ficar na diferença, até da linguagem, sabe? Ficar na diferença é uma coisa que a gente precisa aprender. Porque, em geral, a gente quer gerar um consenso nos espaços. Só que a complexidade, ela não é sobre consenso, ela é muito mais sobre consentimento. Eu sou capaz de dar o meu consentimento mesmo discordando, né? Então, eu sinto que esse exercício de ficar na diferença, ele também vai ajudar a gente a sair um pouco do lugar do controle. Então, um convite a discordar, sabe? Um convite a gente a pensar diferente, permanecer no mesmo espaço. Porque, por exemplo, quando eu falei lá, o que vai acontecer numa organização quando ela estiver refletindo a demografia brasileira, vão acontecer muitos conflitos, porque são muitos mundos diferentes. Então, a gente vai precisar ficar na diferença, sabe? Então, eu acho que é um aprendizado muito importante. E aí, os tradutores vão ser muito importantes, porque talvez eles sejam geradores de harmonia. Então, a gente vai precisar entender, né, como é que essas outras relações, a partir de uma outra lógica, que não seja da universalização, como é que vai acontecer. Então, eu piro muito, assim, de como é que vai ser. O que a gente vai precisar? O que a gente não tem, sabe? Porque a gente não tem essa habilidade de ficar na diferença, eu sinto, sabe? Então, eu te daria essas duas respostas. Uma sobre a tua singularidade e a outra sobre ficar na diferença. Não, com certeza. Eu entendo que essa é a minha singularidade, sim, o meu lugar de potência. É o que eu tenho feito a vida inteira. E eu sou um entusiasta absoluto do valor da diferença. A gente lá, quando fez a marca da Olimpíada, tentando traduzir um pouco do povo brasileiro, a gente criou um pilar estratégico da marca, que era a diversidade harmônica. Que é, enfim, talvez até um pouco idealizado naquele lugar, né? A gente vive hoje, eu tenho questionado tanto, né? Caramba, será que a gente errou quando a gente falou que o brasileiro era, né, vivia, né, e era fruto da riqueza da diferença, né? Ou seja, a mistura que a gente, né, todos nós super misturados, e essa diversidade precisa ser harmônica. E a nossa capacidade criativa vem da soma das diferenças, né? Hoje está tão desafiada essa história, mas enfim, mas acho que isso é um tropeço na nossa história. Eu acredito na nossa natureza rica e na diversidade. E é isso, de verdade, quanto mais diferenças, mais riqueza, né? A gente está vivendo na Tátil isso, né? A gente hoje está com um ecossistema muito mais diverso, com todos os sotaques, assim, tá incrível. Tô muito curioso para ver o que vai dar, assim, né? Eu estou em Belém, inclusive, olha, a gente está em dois territórios muito diferentes, dois biomas completamente diferentes, né? Totalmente. Eu sou fã daí. Dessa terra amazônica. Lua, adorei o papo, a gente podia ficar conversando horas aqui, espero que a gente consiga ter outras oportunidades. Super obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu coração amoroso aí, pela sua singularidade. Vamos somar singularidades, eu acho que é isso que o mundo precisa hoje, né? E a consciência da própria singularidade, acho que é a primeira... Por isso que as pessoas têm que fazer terapia, né? Tem que se autoconhecer para poder identificar o seu lugar de potência, porque só a partir deles que a gente pode gerar impacto no mundo, né? Super obrigado. Adorei te conhecer. Vamos repetir. Obrigada, Fred. Amei estar aqui, agradecer o convite, o espaço, né? Essa abertura para a gente falar desse tema pelo qual eu sou apaixonada. E muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Super beijo. Seguimos juntos.